Armindo Laureano, bom dia. Bom dia, João Pinto, e bom dia aos ouvintes da 91.7 MFM. Cá estamos para mais uma edição do Mundo em Duas Sintonias. Espero que tenhas passado um bom momento, né, no dia de Natal. Sei que com muito frio também, né? Sim, um bocado de frio, mas foi bom acima de tudo, e vivendo aqui o próprio clima de Natal. Também explicar aqui aos ouvintes, pelo facto de dia 25 ter calhado na segunda-feira, para o qual não tivemos aqui o programa. Entendemos ter um dia de família e deixá-los estarem aí em família, e nós também o merecido repouso, né? E estamos aqui de volta hoje. Okay. Mas foi bem passado. Ainda bem. Ok, vamos então começar hoje. A tua proposta traz hoje, em primeiro lugar, falar dos nomes escolhidos pelos portugueses. O que é que salta à vista? É uma coisa que se faz aqui todos os anos. A imprensa vai aos dados que são disponibilizados pelo Ministério da Justiça e na área correspondente à área dos registros e notariados, e consegue fazer o levantamento disso. E faz notícia e os nomes mais que lideram as escolhas para o ano de 2017, estes dados foram dados referentes até o dia 19 de dezembro, e os nomes que lideram aqui em Portugal são Maria, para os nomes femininos, nome das meninas, e Santiago, para o nome dos meninos. Um já é clássico, é Maria, né? E outro começa a cimentar a sua posição no topo das preferências. Então, Maria e Santiago foram os nomes que os pais portugueses mais escolheram este ano para os seus filhos. Maria é o favorito há vários anos, mas desde 2016 que Maria não faz o par com João, que era o nome mais escolhido para os meninos e que agora ficou numa terceira posição. Segundo os dados avançados pelo Ministério da Justiça, diz que nasceram em Portugal até o dia 19 de dezembro 5.580 Marias e 1.869 Santiagos. Pois, então, aqui temos os nomes todos. Depois de Santiago vem o Francisco nos rapazes, Francisco nos meninos. Francisco com 1.742 registros, menos 127 que Santiago está em primeiro lugar. Já nas meninas, Leonor ocupa o segundo lugar com 1.623 registros. Mas aqui revela um bocado uma coisa, João Pinto, porque dar um nome a um bebê não implica apenas escolher. Há também regras a seguir e uma longa lista de nomes que não são permitidos em Portugal. Por exemplo, o nome completo deve comportar-se, no máximo, de seis vocábulos gramaticais, simples ou composto, dos quais só 2 podem corresponder ao nome próprio e 4 apelidos, segundo a própria lei. É que não são admitidos aqui em Portugal como nomes próprios os vocábulos que não respeitem o cidadão de nacionalidade portuguesa. Mesmo assim, as pessoas podem fazer um pedido de esclarecimento de forma a tentar obter aprovação de nome. Isto porque são admitidos como nomes próprios todos os vocábulos existentes na base de dados do Registro Civil como respeitante a cidadão português. Por exemplo, é possível, em Portugal, registrar uma filha com os nomes de Axel ou Delsa. Também é permitido escolher Josiberto ou Zidane para os meninos, mas já não é permitido na legislação portuguesa nomes como Ritinha, Camões, Adilson ou Jade. Estes nomes já não são permitidos mesmo. Aqui, olha, por exemplo, para o caso de Salazar como nome próprio, como de família também, mas como nome próprio já levanta-se algumas complicações. E então são essa listagem do top dos nomes que se vão dando. Maria continua a ser preferida em termos das meninas, vem Maria, depois Leonor, Matilde, Beatriz, Carolina, Mariana, Ana, Sofia, Francisca e Inês. Então é o top 10 dos nomes para as meninas. Já dos meninos é Santiago primeiro, Francisco, João, Afonso, Rodrigo, Martim, Tomás, Duarte, Miguel e Gabriel. Pois é, e portanto isso chama a atenção exatamente para aquilo também que é. Regras de Angola ainda comportam portanto, essa dinâmica que se faz em Portugal. A regra cá, e há aqui conservadores, né,
que, portanto, não abrem mão a determinados nomes, porque agora entrou-se muito nessa onda de misturar o nome do marido, do pai e da mãe, misturar do avô e do tio, do tetravó e da avó, e muitas vezes são assim os nomes esquisitos. E depois há sempre aquelas crises, mas o filho é meu, eu sei que nome dar. De facto, há essa necessidade de se explicar que há regras para a atribuição de um determinado nome, né? Por exemplo, se eu quiser chamar alguém de Kimberly, aqui, Kimberly, claro que vai ser conversado, tem que se perceber porque se é algum ancestral. Por exemplo, né, o nome Jürgen, que é de um dos meus irmãos, portanto é um nome alemão, e não aceitaram a grafia alemã, né? Teve que escrever Jürgen com o Y, quando, portanto, o nome próprio é escrito com o J, né, que nós conhecemos J. Nós temos o caso Cláudia Mingas com o nome Naima, que ela usou depois quando foi modelo, mas era o nome que o pai, Rui Alberto Vieira Dias Mingas, sempre quis dar naquela altura, mas na altura em que ela nasceu, este nome também não era autorizado, e o pai ficou sempre com aquilo, porque isto é o nome de um país africano, creio aí mesmo da nossa região, e depois... quando ela se tornou já modelo, adotou este nome como um nome profissional e vai acontecendo. Há aqui outra coisa também que é rapidinho, é perceber o próprio contexto, João Pinto. Se no tempo do marxismo-leninismo, do Partido Único, nós tínhamos muitos nomes de influência russa. Claro. Os Yuris, os Vladimirs, as Natashas, eu sou casado com uma Natasha, é verdade disso, Natasha, Ludmila e o resto. Hoje é perceber, olha quantos anos têm os Yuris. Dificilmente já se encontra Yuris com 5 anos, com 4, tem mais idade, é fruto de contexto. E aquilo que tu dizes, depois, a influência das telenovelas brasileiras vieram trazer outros nomes das novelas que eram depois implementados aqui. Esta coisa que tu falas da junção do nome do pai, os pais que, por exemplo, juntam o nome do outro, se eu sou Laureano, a mulher é Natasha, por exemplo, eu digo é Launa, aquela mistura de Laureano com Natasha, e por aí em diante. Isto começou no início, quando surgiu, começou a ter uma certa resistência dos serviços nas conservatórias e o resto. Mas depois, quando o antigo casal presidencial também entrou na onda, então foi muito mais fácil a aceitação por parte dos serviços de registro de notariados, porque o antigo casal presidencial, José Eduardo Santos e Ana Paula Santos, tem filhos como Josiane, que é uma mistura de José e Ana, Eduane, que é uma mistura de Eduardo e Ana. Fizeram eles, quando entraram também nisso, então permitiu uma maior flexibilidade por parte dos serviços, dos nossos serviços de registro, e vão surgindo muitos nomes que acabam por ser, que não estavam nesta lista que o Ministério da Justiça tem dos nomes, mas que depois faça o tempo também, porque isto não é estático, é dinâmico. Eles também vão ter de se adaptar aos contextos de determinados nomes. Claro que há uns que são um bocado estranhos e complicados e que ele, de certa forma, não aceita. Não sei até que ponto, se não for, por essa coisa de explicação, dizer que é de família, porque se um cidadão chega a uma conservatória e diz, por exemplo, neste contexto de Angola, e diz que quer registrar um filho com nome próprio, como Nito Alves, ou como Jonas Savimbi, ou Alden Roberto, é um bocado complicado. Se for a nível de família, nome de família é mais coisas, mas como nome próprio é um bocado mais complicado. Então há situações que se levantam. Pois não, e só para terminar mesmo, isso também vai um pouco por aquilo que são algumas rejeições que são feitas quando as pessoas querem pôr os nomes já nas línguas maternas, não é? Porque, portanto, também tem havido um pouco de resistência. Isso até dá um grande debate, porque, portanto, há um livro, portanto, eles encontram um livro a dizer os nomes permitidos são esses e tal, livros que já são de algum tempo, mas há pessoas que querem que querem colocar nomes próprios ou de família nas línguas maternas tradicionais, e muitas vezes não são aceitos. Pois é. Então, e agora, 119 mil milhões de euros é que os estrangeiros investem em Portugal. Foi só no primeiro semestre deste ano. É verdade. A Holanda e o Luxemburgo representam 44% do investimento em Portugal, que no primeiro semestre deste ano atingiu 119 mil milhões de euros. O peso destes dois países, por exemplo, nada tem a ver com a nacionalidade dos investidores. Não quer dizer que este dinheiro seja de indivíduos holandeses ou do Luxemburgo. Não tem a ver nada disso, mas tem apenas a ver com o facto dos dois territórios terem impostos mais baixos. Daí a razão que muitas empresas se registram nestes países. Por exemplo, a dona da EDP,
por exemplo, escolheu Luxemburgo para a sua holding europeia. O investimento chinês, Three Gorges, foi feito a partir de Luxemburgo, apesar dos acionistas serem residentes na China. Então, a Holanda e Luxemburgo ocupam, respectivamente, o primeiro e terceiro lugar. A Espanha ocupa o segundo lugar com 21% na lista dos maiores investidores europeus. E é da Europa que vem 89% do investimento estrangeiro em Portugal. Os restantes 11% vêm de outros continentes. Isto foi um estudo feito pelo Ministério da Economia e diz que houve um crescimento do investimento e os anos em que o maior crescimento teve foram 2014 e 2015, com respectivamente taxas de 8,5% e 9,3%. E o maior volume de investimento está concentrado no setor de serviços, mais concretamente nas atividades financeiras e de seguros, que representam um total de 41% da posição no primeiro semestre. O Brasil aparece de fora com investimentos no valor de 2,9 mil milhões de euros, a China com 2 mil milhões de euros, a Suíça tem 1,9 mil milhões de euros, são os maiores investidores extracomunitários. Angola respondia no primeiro semestre por investimentos na ordem dos 1,7 mil milhões de euros, isso relativo ao primeiro semestre. E só para rematar aqui, é que 3 grandes negócios respondem pelos picos de investimento feito nos últimos anos em Portugal. É o caso da EDP, que foi vendida por 2,7 mil milhões de euros aos chineses, e da REN, que foi alienada por 592 milhões, ambas em 2012. E também, essas duas foram em 2012, e da PT foi vendida por 5,6 mil milhões de euros em 2015. Os negócios, segundo este estudo, diz que atingem grande dimensão porque têm um impacto total nas transações dos anos em que ocorrem. Aqui está. Pois é, são os investimentos estrangeiros em Portugal. Voltamos agora à história das fake news. O que é que a Bélgica... O que é que Bruxelas, aliás, neste caso, o que é que Bruxelas, aqui falamos da União Europeia, tem estado a fazer exatamente para atacar essas notícias que muitas vezes desestabilizam, não é? Eles consideram mesmo um dos grandes perigos para a democracia hoje as notícias falsas ou fake news, e a Comissão Europeia quer limitar essas fake news, mas atenção que legislar sobre liberdade de expressão pode criar alguns problemas. É que a Comissão Europeia quer travar a propagação dessas notícias falsas através de plataformas digitais e apresentar os primeiros resultados desse trabalho já em 2018. Então, houve a elaboração de uma estratégia europeia contra as fake news, que a União Europeia define como desinformação intencional difundida através de plataformas online, meios de comunicação audiovisual ou imprensa tradicional, e conta com a colaboração de um grupo de peritos e de uma consulta pública que envolveu vários atores. Por exemplo, a Associação Portuguesa de Imprensa vai participar, vai representar Portugal, e então eles querem avançar tanto pela via legislativa, mas têm que ter muito cuidado com a questão da própria liberdade de expressão, e que pode colocar a União Europeia num terreno perigosamente confuso e muito próximo até daquilo que muitos podem chamar a censura. Mas a ideia de criar um grupo de peritos de alto nível para apoiar no combate a essa desinformação online, a Comissão Europeia está a convidar especialistas a se candidatarem, e quer por especialistas das mais variadas áreas, porque quer que comece-se a delimitar o fenómeno, a definir os papéis e responsabilidades dos diferentes intervenientes, a compreender a sua dimensão internacional e fazer um balanço das diferentes posições e formular recomendações. É que estes trabalhos vão começar já no próximo mês de janeiro, João Pinto. Vão começar já e vão envolver um grupo muito grande. E uma das recomendações que as associações de jornalistas são convidadas, por exemplo, a portuguesa, a americana e a própria inglesa, é que diz que o tema não deve ser tratado fora do âmbito deontológico do jornalismo, porque eles aplaudem a iniciativa, mas recordam que a própria União, a Comissão Europeia, melhor dizendo, não tem competência de acordo com os tratados constitutivos da União Europeia em matérias de liberdade de imprensa e de expressão, a não ser evocando a Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia. Então, este que é um tema presente, que nós temos falado também aqui várias vezes, começa a ser discutido nas várias vertentes. É uma questão transversal.
E aqui uma coisa que é importante também, eles querem combater o impacto destas notícias falsas na qualidade da democracia, mas as notícias falsas, as fake news, não são uma novidade. Sempre existiram notícias falsas ou manipuladas. Hein? Só que com as novas tecnologias, a manipulação da informação é muito mais rápida, é muito mais massificada. E essas plataformas de comunicação ajudam muito, porque esta ideia, a tentativa, por exemplo, de um Estado ou de um governo instrumentalizar ou manipular notícias a seu favor, é antiga, só que agora com essas novas tecnologias é que essas notícias falsas conseguem difundir-se de forma tão abrangente e tão rápida e que acabam por se tornar uma ameaça à democracia. E eles chamam a atenção porque não são apenas os produtores de conteúdos que têm que ter responsabilidade, mas também quem os propaga e quem lhes dá forma. Por exemplo, uma empresa que paga para ter publicidade num site que sabe que contém notícias falsas, ou quem lê e acredita, então isso vai haver investimentos também na educação. As pessoas vão começar a ser educadas. Vai haver uma educação para os mídias, uma educação para começarem a perceber iniciativas para tomarem consciência das fake news, identificar, reportá-las e olhar para isso. Aqui em Portugal, o Estado português assinou, o governo português, melhor dizendo, para ser mais específico, o governo português assinou recentemente um protocolo com o Senjor, que é o Centro de Formação de Jornalistas, para dar formação aos órgãos de comunicação social locais e regional e promover uma certa educação a nível dos mídias e ensiná-los não, mas ajudá-los a compreender melhor e a tratar melhor este fenómeno das fake news. É isso, é sempre um momento para tratarmos, é sempre para olhar um pouco para esta situação ligada exatamente ao desenvolvimento da informação. E agora, com essas histórias todas ligadas às novas lideranças, portanto, a Coreia do Norte, Estados Unidos e tudo mais, portanto, há de ter muito cuidado, sobretudo nas redações, quando formos à busca de qualquer informação, para não se dar e depois ter que se pedir desculpas. Não é? Olha, João Pinto, esta equipa, por exemplo, da Comissão Europeia, nos últimos 26 meses, descobriu 3.500 exemplos de desinformação russa divulgada nas páginas de redes sociais e cada uma com um alcance de mais de 1 milhão de pessoas por mês. Por exemplo, o Washington Post identificou em média 5,5 mentiras ou exagero por dia que são colocados na boca ou são atribuídas a Donald Trump. E acontece muito isso. Quantas informações você já ouviu ali no Facebook a serem atribuídas a Mugabe, ou o caso, por exemplo, a Bento Kangango, outras figuras, coisas assim do género, que depois vamos ver não é nada a realidade. Por exemplo, houve um texto que andou aí, Os Nossos Ricos, que foi, alguém colocou os ricos angolanos, o texto é de Miyakoto, de 2013, de janeiro de 2013, mas ele fazia referência aos ricos de Moçambique. Alguém pegou e colocou os ricos angolanos como se Miyakoto estivesse a fazer uma análise da sociedade angolana. Não, pode haver algumas semelhanças entre a nossa sociedade e a moçambicana, mas aquele texto de 2003, de 13 de janeiro de 2003, ele fazia referência a Moçambique e não falava de Angola. Mas está a ver? É muito fácil fazer a manipulação por associação. É isso. Ok, então, uma tradição muito inglesa, Boxing Day. Por isso é que ontem muitos jogos, né? Mourinho quase que ia perdendo pelo Manchester United, acabou por empatar. Mas o Boxing Day é uma tradição familiar que graça pelos países de expressão inglesa, principalmente. Pois, a origem do Boxing Day é inglesa, mas estendeu-se aos diversos países do Império Britânico com uma dinâmica financeira que aqui se vai... É o espírito comunitário que se mantém forte nesta altura, nas escolas, nas pequenas aldeias e que se vai abordando. Em alguns países de inspiração luterana, como a Alemanha, Bélgica e Holanda, o 26 de dezembro é celebrado como segundo dia do Natal. Mas a origem deste dia, se recorremos ao próprio Oxford English Dictionary, o dicionário, podemos ver que remota pelo menos de 1830, como o primeiro dia da semana após o dia de Natal, observando como um feriado no qual os homens e outros vão receber uma caixa de Natal. A definição é por si própria, só curiosa e integrante, mas também o termo boxing ou caixa de Natal significa uma gratificação que era dada aos que de alguma forma tinham servido durante o ano
ou prestando serviços. O que é este Boxing Day? É aquelas caixas em que os empregados da grande burguesia tinham folgas para visitar as famílias, levando em caixas os restos das vésperas da ceia dos patrões. Eles faziam isso. Então, praticamente as boxes ou as caixas continham comida que tinham sobrado do Natal dos mais ricos e era dado aos servos que tinham autorização de visitar as famílias e assim poderem levar comida para que a sua mesa de Natal fosse um bocado mais preenchida. Então, a evolução da tradição fez com que, para lá da comida, as caixas começassem a incluir outro tipo de géneros, como roupas, brinquedos e mais umas grandes coisas. As próprias igrejas colocavam caixas de metal à porta para quem quisesse também depositava géneros, depois distribuía pelos pobres, e as caixas eram no dia, que eram as caixas de Santo Estevão, que se celebra precisamente no dia 26 de dezembro, e este Boxing Day que foi também levado para o desporto, como tu disseste aqui, na Inglaterra, e é como jogar. Agora, há um dado curioso, existem regras muito precisas. Se esse Boxing Day calha num sábado, celebra-se na segunda-feira, se é um domingo, será na terça-feira. Nunca pode ser um domingo, porque domingo era dia de culto e o Boxing Day era um dia de libertação. Então eles têm esse espírito. E na Inglaterra acontece sempre que neste dia há o jogo. Os italianos também já beberam um bocado disso do Boxing Day e vão levando também. Os americanos, com a influência, sabem que na NBA, até no próprio dia, no dia de Natal e no dia seguinte, há também jogos inseridos nesse tipo de coisa, que era uma alegria, porque estes servos, estes indivíduos que trabalhavam na casa dos patrões, quando fossem ao campo, às suas aldeias, para levar a comida para a família, porque tinham trabalhado de Natal para os chefes, reuniam-se muitas vezes em torno de uma partida de futebol, e um jogo, e há uma ligação muito forte, e é chamado então o Boxing Day, né? Dia da caixa, que era a caixa com alimentos e que passou a ser também com presentes e outro tipo de coisas. Ok, portanto, agora e por associação, né? Aliás, em off já tínhamos falado dessa figura, Armindo Alcarva, e ontem, por causa exatamente do lançamento do satélite, um lançamento que depois de oficialmente o documento dizer que seria às 19 horas, aquilo acabou por resvalar para muito mais tarde e depois já não se teve exatamente aquilo que se pretendia, que era ter as televisões angolanas presentes em Cazaquistão, não conseguiram lá chegar. Mas pronto, né? Temos essa figura de Armindo Alcarva. O que nos falas dele? Fizeram através, em Moscou. Falo deste homem porque é curioso, porque o Cazaquistão acaba por entrar nesta coisa do lançamento, embora aquilo seja tudo tecnologia russa, mas já acaba por ser depois o satélite no Paquistão, porque foi lá que é lançado e é lá que tem esse centro de lançamento, né? Que é um centro que é o mais antigo do mundo e que foi ali que partiu também Yuri Gagarin lá para cima, porque só há dois aqui no mundo, só há dois. Há este e há um outro nos Estados Unidos, no Cabo Canaveral, né? E este que é o cosmódromo de Baikonur, no Cazaquistão. Eu trago essa história porque há um indivíduo que de seu nome, Armindo Alcarva, a família é do Aku Kungu, mas ele sempre foi um cidadão do mundo, vivendo por vários sítios e trabalha num setor muito ligado ao setor petrolífero. E nós fomos colegas na Panalpina, em Luanda, no ano de 2006, quando eu era gestor de recursos humanos, e sempre ouvi falar dele, ouvia falar dos outros. Nós temos um angolano que a nível da empresa chegou ao topo, a empresa suíça, chegou ao topo e anda pelo mundo, ele está na Suíça, está no Brasil, e essas coisas do género. E um dia recebo a notícia, olha, prepara aqui a documentação, pedido para visto, porque vem um indivíduo que é angolano e coisa do género, e o resto. E ele quando veio, como é também Armindo e eu sou Armindo, tratamos-nos por xará, estamos amigos, e eu fui sabendo um bocado da história, porque é um indivíduo que vive no Cazaquistão desde o ano de 2002. E ele aqui ia-me contar dessa história, porque é casado com uma cazaque, uma cidadã do Cazaquistão, e tem uma filha já de 10 anos. E ele ia-me contar dessas histórias do país. Eu disse, como é que é possível um angolano viver num sítio tão distante do Cazaquistão? Entendo que nós tivemos muitos cidadãos ali, o nosso próprio presidente estudou em Baku, que é aquela zona que agora acho que é Azerbaijão, agora Baku, mas e aquilo era num contexto, entendo, mas agora um indivíduo nesta altura ir para lá, ficar, e ele diz, foi para lá porque foi abrir o escritório da companhia, foi
foi escolhido para abrir o escritório, ficou por lá, gostou num país que tem temperaturas. Ontem, por exemplo, ali na zona onde foi lançado, ele tinha temperaturas de menos 25 graus, no Cazaquistão, e ele vive lá, gosta da cultura e gosta daquilo. Então, eu decidi fazer uma crónica na página, que é Armindo Ocarva, pus entre aspas um satélite angular no Cazaquistão, já que se fala Cazaquistão, então percebi que há também um nosso que vive lá e que creio ser o único angolano residente lá. Ele vai dividido entre a Suíça e Angola, onde tem empresa, mas ele tem residência lá, tem família lá e fala, conhece o povo, conhece a cultura, de tal forma que sugeria a TV Zimbi. E ele não tem TV Estúdio, porque embora tivessem técnicos a fazer abordagem técnica, e ele falava um bocado da cultura, explicava aquela zona, como é que é aquilo, o centro onde é lançado, a própria cultura e a história. E é interessante essas histórias destes angolanos que, de certa forma, vão transportando a angolanidade para lá, para sítios que nós nem imaginamos, nem temos ideia. Então, por isso é que decidi também falar um bocado aqui, porque levei-o à televisão, porque ele não gosta muito dessa exposição, mas eu disse, é bom tu partilhares com outros angolanos a tua história. Eram histórias que levavam-me a viajar, porque levavam uma cultura pouco... João Pinto, o Cazaquistão é um país que saiu daquelas antigas repúblicas russas. É o 9º país do mundo em termos de extensão. Depois da Rússia, é o maior daquela zona. Ele também apanha ali parte da Europa. E tem um presidente, que é o antigo metalúrgico, que ele, em 1997, decidiu fazer uma cidade nova. E a capital, que antes era Almaty, hoje é Astana, que é uma mistura de Brasília com Dubai. Ele foi buscar um arquiteto japonês, criou aquilo e tem uma cidade completamente nova. E ele vai buscando, levantando eventos para serem realizados lá. A Expo deste ano foi realizada lá, o Mundial de Ciclismo, de Judo, leva vários eventos ligados ao oil and gas, são realizados lá para projetar, para dar uma outra visão e dimensão ao próprio país. Já uma equipa de futebol, acho que agora também está na Liga Europa ou qualquer coisa, e é um país que vai crescendo com uma história. Sim, ele tornou uma cidade que era de camponeses, que eram indivíduos que plantavam batatas, numa cidade maravilhosa, uma mistura de Dubai com Brasília. Então, essa história, a própria cultura é que é interessante, que este angolano, porque há cidadãos que muitas vezes vão transportando o país. E faz bem, quando se fala dessas situações, levar também para o lado da experiência pessoal, e que é o caso deste meu amigo e meu xará, o Armindo Ocarva, se ele estiver a ouvir. Um grande abraço para ele e para a esposa, para a Irina, que é do Cazaquistão. Pois, estamos mesmo a terminar, portanto, um grande abraço, Armindo. Há muito que se diga sobre essa história do mundo e das andanças de angolanos. Portanto, durante muito tempo não se catalogava, não se sabia onde estavam, mas agora será um exercício novo do próprio Ministério das Relações Exteriores para catalogação e saber onde, porque hoje, conforme está o mundo com tribulações, terremotos, etc, é sempre bom saber onde andam os nossos compatriotas, porque, portanto, há a responsabilidade do Estado, né, em relação a eles. E mesmo interessante a nível jornalístico, eu tenho estado a fazer angolanos pelo mundo, descobri muito na Madeira e nos Açores, e agora vou para a Áustria, vou para a Finlândia, porque interessa-me ir atrás desses angolanos, principalmente em sítios onde não se tem uma ideia de que há assim angolanos e que fazem, e isto é interessante. E o caso do Armindo é mais um. Aliás, já me convidou ele para irmos lá ao Cazaquistão para conhecer aquilo. Então, fica isso. João Pinto, é só aqui de dizer rapidinho que ontem fez 90 dias desde que João Lourenço foi empossado presidente da Angola. Nós vamos fazer o balanço nos 100 dias, né? O dia 6, que calha no dia 6 de janeiro. Dia 6 de janeiro será um sábado, nós vamos falar no dia 5, antecipado, fazendo o balanço, como se faz normalmente em política, dos 100 primeiros dias de governação. Mas só para ficar, ontem não foi só o Boxing Day, ontem foi também dia dos 90 dias de governação de João Lourenço, terceiro presidente da Angola independente. Então, meu amigo, um grande abraço e já sabe, na sexta-feira vamos regressar aqui ao contacto. Bom dia. Um grande abraço, tudo bom. Estamos juntos.